A melhora da performance do coração com a atividade física. Vamos falar desse assunto que é um assunto bem importante para quem precisa ou quer melhorar a performance do coração. Meu nome é Eduardo Ayub, eu sou especialista em desempenho físico, sou fisioterapeuta, personal trainer e coach. Quero te ajudar com isso, que eu sei o quanto é importante realmente ter uma resposta cardiovascular bem interessante, não é mesmo? Eu treino homens acima de 40 anos que querem sair do sedentarismo absoluto e entrar em forma. Se você já está curtindo esse conteúdo, faz assim comigo, ó. Clica no curtir. Quando você clica no curtir, sabe o que acontece? O YouTube, ele chama mais pessoas para vir participar desse nosso bate-papo. Vamos encher de gente aqui, não é mesmo? E compartilha com aquela pessoa querida que fala para você sobre questões cardiovasculares, cardíaca, fôlego, enfim. Compartilha com ela, mas compartilha agora. Que assunto é esse, né? A melhora da performance do coração com a atividade física. É entender, de fato, o que acontece quando eu faço atividade física. Eu pratico atividade física. E na prática da atividade física, o que acontece comigo? O que muda? O que melhora no coração? É disso que nós vamos conversar, tá bom? Tem resposta cardiovascular? Tem resposta do coração? Com certeza tem resposta. Quais são essas respostas? É o que nós vamos ver aqui. Eu fiz o meu TCC de final de curso de fisioterapia, alterações cardiovasculares durante o exercício, né? Ou seja, a resposta que o coração, que o sistema cardiovascular dá durante o exercício ou após o exercício. Então eu estudei bastante esse assunto. Eu trabalhei no INCOR também, aqui em Campinas. Fui fisioterapeuta do INCOR. Então é um assunto que eu gosto e tenho um certo domínio sobre ele. Tenho certeza que vai abrir a mente aqui de várias questões que são importantes, o que acontece no coração de fato, né? Quais são essas melhorias que acontecem? Melhorou o condicionamento cardiovascular. O que aconteceu então? Que resposta que teve? O que mudou? Então, é interessante entender isso, né? É bem interessante entender isso. Mas não é a única adaptação que é necessária, não é a única adaptação que é importante. Existem outras adaptações que são importantes acontecer também. Então, a resposta cardíaca é muito importante, né? Até porque o coração é que leva o sangue para todos os tecidos, para todas as células do nosso corpo. Já parou para pensar nisso? Todas as células dependem do coração. Se o coração não levar sangue até lá, aquela célula morre, né? No sangue está indo nutrientes, está indo o oxigênio, tá? Entre outras questões que são importantes. Mas basicamente para nós aqui, nutrientes e oxigênio. Olha só a importância. E sim, não é só essa resposta que é importante que a gente necessita de outras, né? Então isso não é o fim. Entendemos isso, ok, ponto final. Não, eu preciso de uma resposta do músculo, eu preciso de uma resposta de toda a maquinaria enzimática, eu preciso de uma resposta de células, eu preciso de células musculares, né? Eu preciso de uma resposta das mitocôndrias dentro das células sendo mais eficientes em utilizar o oxigênio e produzir energia, produzir a possibilidade de eu fazer os movimentos, de eu fazer atividade física. Então, é uma parte muito importante entender isso, mas não pode achar que é a única resposta que eu espero. Porque eu espero uma resposta do músculo de mais força. Então, vou pegar essa mochila aqui, por exemplo. Tá pesada, preciso de força, né? Eu vou pegar essa mochila e vou carregá-la por muito tempo. Então, eu preciso de resistência nessa musculatura.
E tudo isso tem um envolvimento do sistema cardíaco, do sistema cardiovascular. Então, a junção, né, de todas essas respostas de adaptação. Porque o que acontece? O exercício, ele gera um estímulo. Ele gera um estímulo no músculo, no coração. E o músculo e o coração, eles respondem a esse estímulo, se adaptando, tendo uma adaptação àquele estímulo. Quais são essas adaptações? A gente vai ver. Aguenta aí que a gente vai ver. Tem bastante assunto para a gente ir alinhando antes, para não chegar lá e ficar... Que tiro foi esse, né? É importante entender cada passo. Entender cada adaptação dessa, porque essa adaptação, ela é resposta de um estímulo e ela influencia no dia a dia, no treinamento, na atividade física. Então tá, Eduardo, o que eu preciso então? Eu gosto de falar o seguinte, né? Quando a gente entende, eu preciso entender, tá? Preciso entender o que acontece. Quando a gente entende o que acontece, a gente entende como funciona, é muito mais fácil a adesão, a pessoa aderir àquela atividade, a pessoa engajar com a atividade. Se eu sei previamente já o que vai acontecer, como é que o meu coração vai responder? Qual vai ser a resposta do meu coração? Óbvio que eu não vou ser extremamente técnico aqui, porque não é o objetivo. É ser minimamente técnico para levar o conhecimento, para levar a informação e gerar esse engajamento, essa adesão à atividade física, sabendo que vou ter essa resposta que eu estou entendendo aqui, que eu estou ouvindo aqui, que eu estou estudando, que eu estou aprendendo aqui. Eu trabalho com fitness e emagrecimento, com a fisioterapia associada, desde 1995, já tem bastante tempo. Então eu tenho centenas de milhares de histórias de pessoas que eu acompanhei ao longo desse tempo. E tem algumas histórias marcantes. Tem uma história de um senhor que eu atendi há bastante tempo atrás. E ele chegou com hipertensão arterial. E eu vou falar um termo aqui, mas é um termo importante de entender. Ele tinha hiperreatividade pressórica. O que é isso? A pessoa começa a fazer uma atividade física, mesmo que leve, e tem uma resposta da pressão arterial abrupta, que é desproporcional com a intensidade do exercício. Ele tinha isso. Estava com colesterol elevado, glicemia alterada, hipertensão arterial, a hiperreatividade pressórica, enfim. E eu precisava cuidar desse homem. O que eu fiz? Eu comecei com uma atividade bem leve com ele, com mínima intensidade, monitorando a frequência cardíaca e monitorando a pressão arterial o tempo todo, para ela não subir. A gente tem alguns limites, né? Que pode subir a pressão arterial, tanto a pressão arterial mínima, que a gente chama de diastólica, quanto a pressão arterial máxima, que a gente chama de sistólica. E esse cara foi melhorando, esse cara foi melhorando, esse cara foi melhorando, e a pressão foi cada vez se regulando mais, tanto a hipertensão arterial foi diminuindo, quanto a hiperreatividade pressórica, a atividade física também foi diminuindo. Então foi muito bacana acompanhar. A gente acabou se tornando amigo, conheci as filhas dele, a esposa, enfim. Foi muito bacana ter essa experiência com ele. Eu falo que é um privilégio que Deus me deu de poder ver nas pessoas essa resposta, porque o nosso organismo ele tem essa capacidade de responder, de melhorar, de se curar, né? Só ser guiado da forma adequada. Segue nesse caminho aqui, né? E o organismo ele vai responder, ele vai ter uma resposta. Foi muito bacana. Agradeço muito a Deus, né? A oportunidade de ter atendido esse cara lá, né? No começo da minha carreira. Eu vejo também uma amiga minha, né? Atleta de jiu-jitsu, bicampeã brasileira de jiu-jitsu, a gente acabou se conhecendo no tatame, criamos um vínculo de amizade, ela tinha uma luxação no ombro, o ombro deslocava, né? O ombro saía do lugar e eu tratei desse ombro dela. E depois ela veio me procurar para participar de campeonatos, né? De provas de triatlon. E aí fomos montando todo um treinamento para ela. E foi muito nítido a resposta cardiovascular dela ao treinamento novo que ela estava fazendo, né?
Porque o nosso coração ele responde de duas formas, a gente vai ver um pouquinho mais pra frente, ele responde de duas formas. E essa forma do treinamento cíclico, que é a natação, a bicicleta e a corrida, são treinos cíclicos. Como assim, Eduardo? É um ciclo que se repete, né? Ó, a natação é um ciclo que se repete no pedal e é um ciclo que se repete na corrida. É o mesmo ciclo, eu vou repetindo. No futebol já não é cíclico, né? Porque eu vou para cá, vou para lá, pulo, volto, chuto a bola, entende? Numa luta também não é cíclico. Então, alguns esportes, algumas atividades, algumas modalidades esportivas são cíclicas. Então, nessas modalidades cíclicas, como as do triatlon, tem uma resposta cardiovascular bem interessante. E foi nítido ver a resposta cardiovascular dela, a melhoria cardiovascular dela, a melhoria da performance cardiovascular dela. Bem bacana isso. Tem um aluno nosso que ele começou a pedalar também. Ele fazia musculação já com a gente há algum tempo, não sei qual foi a influência, né? E ele começou a pedalar. E a gente pedalou algumas vezes juntos, né? Pedalamos juntos algumas vezes e ele emagreceu mais de 20 quilos. Não foi só por causa do pedal, a musculação que ele já fazia aqui com a gente na VIP, né? A VIP é a clínica de treinamento personalizado que eu sou proprietário aqui em Campinas. Eu estou aqui na minha sala, né? Onde eu atendo meus clientes de fisioterapia. Inclusive, se você é de Campinas ou está passando por Campinas, eu te convido a vir conhecer a gente aqui na Rua dos Alecrins, número 555. Eduardo, eu queria ir falar com você, então você liga. 19 3252 5656. E foi muito bacana, né? Ver essa resposta que ele teve do melhora, né, cardiovascular, né, desse condicionamento cardiovascular. E eu vi, né, porque eu acompanhei ele em alguns pedais, né, não foram tão seguidos, mas mais no começo, mais no meio, mais agora, né? Então dá para ver a performance dele melhorando, né? É bem bacana isso. E eu mesmo, né? Eu lutava, quem me acompanha aí sabe mais sobre isso, né? Eu lutava, eu lutei MMA, eu lutei jiu-jitsu, e quando eu parei, eu fiquei meio sem saber o que fazer e eu comecei a pedalar. E aí é nítida a resposta cardiovascular, até porque frequentemente eu faço exames no cardiologista, né? Um check-up. Todos nós deveríamos fazer. Eu te pergunto, quanto tempo faz que você não faz um check-up? Vai lá, faz um eletro, faz uma consulta com o cardiologista, faz um teste na esteira, faz um ecocardiograma, né? Que é como se fosse um ultrassom do coração, né? E veja se está tudo ok, né? Porque muitas vezes, se tem alguma coisa que não está muito bem, ali é a hora de pegar preventivamente e cuidar, né? Então eu vejo essa resposta cardiovascular minha, né? Com o pedal, que também é um treino cíclico. Por que eu estou contando tudo isso? Para mostrar histórias de pessoas reais que eu acompanhei, né? Minha história, e mostrar que é possível, né? Que acontece essa melhora da performance no coração, apesar de algumas pessoas não acreditarem muito nisso, né? Se acomodarem, tem aquele conformismo negativo que eu falo, né? Que é, tudo bem, é assim mesmo, tal, enfim, não, né? Já estou com uma certa idade, não importa a idade, não importa de onde você veio, não importa se você está acima do peso, se você está abaixo do peso, se você é alto, se você é baixo, não importa. Dá para ter uma resposta cardiovascular bacana, interessante, favorável, que vai com certeza impactar no dia a dia. Agora, por isso que a gente está aqui, né? Eu preciso entender isso, né? Entender o que acontece quando eu faço atividade física, que eu gero o estímulo, que eu falei lá no começo, e aí a adaptação que acontece no meu sistema cardiovascular. Eu entendendo isso, eu vou querer isso. Eu vou querer isso para mim. Eu vou querer fazer do jeito adequado para ter exatamente essa resposta que eu desejo. E às vezes eu nem desejava, né? Eu nem sabia que era possível, mas agora vendo aqui, eu descobri que é possível melhorar a performance do coração com atividade física. Então dá para melhorar a performance do coração? E aí a pessoa ouve e fala assim, então, mas eu nunca tive fôlego, eu sinto falta de ar, eu canso muito fácil. As pessoas vêm com desculpas que já permeiam ali a mente dessa pessoa há muito tempo, que ficam rondando ali há muito tempo, mas que não são definitivas, que não são verdadeiras.
Nunca tive fôlego. Ok, alguma vez treinou? Alguma vez ativou esse sistema? Alguma vez fez algo para mudar esse cenário, para mudar essa realidade? Pô, não fiz. Então, vai continuar assim. Entende? No nosso organismo ele é muito interessante, porque o que a gente não está utilizando, ele vai jogando fora. Ele vai jogando fora. E olha só, por achar que eu não tenho fôlego, eu não faço atividade. Por não fazer atividade, eu vou ficando cada vez mais sem fôlego. Por quê? Eu vou tendo cada vez menos massa muscular, eu vou tendo cada vez menos resposta da toda a minha maquinaria enzimática, mitocôndria, eu vou tendo cada vez menos resposta cardiovascular, e aí eu vou tendo menos fôlego. Agora, eu preciso quebrar esse padrão e começar a entrar numa atividade que vai gerando uma melhora e eu vou tendo cada vez mais fôlego. Eduardo, mas eu sinto uma certa falta de ar. Se não tem nada, se não tem nenhuma questão patológica no pulmão e no coração, será que essa falta de ar não é mais ansiedade? Será que essa falta de ar não está mais aqui do que aqui? Será que essa falta de ar não é porque eu estou exigindo muito logo no começo da atividade física? Se eu for mais brando, eu vou equilibrando isso, vou melhorando e vou vendo minha performance. Hoje eu consigo fazer, por exemplo, uma esteira a 7 km por hora. E consigo fazer. Se eu colocar um pouco mais, já vai ficando difícil para mim. E agora eu começo a fazer a 7,5, agora eu começo a fazer a 8, agora eu começo a fazer a 8,5 e assim vai. É a resposta do nosso organismo, é a resposta da musculatura e do coração. Eduardo, mas eu canso muito fácil. Eu tive esse papo com a minha filha um tempo atrás. Quando eu chegava na subida com a bicicleta, ela queria descer. E eu falava, Duda, se você não encarar a subida, você nunca vai ficar boa de subida. É isso. Cansa fácil? Cansa fácil. Por quê? Porque não está acostumado, porque não está adaptado. E como é que eu faço então? Treina. Se submeta ao cansaço. Se submeta a fazer atividade que cansa, que cada vez vai cansando menos. Hoje eu canso fazendo esteira a 7 km por hora, amanhã eu canso com 7,5, depois eu canso com 8, é o que eu acabei de falar. Então, vamos tirar esse monte de desculpa da frente, vamos tirar essa cortina de desculpa da frente para poder realmente ter a melhora, realmente poder desfrutar dessa melhora cardiovascular. É uma escolha que eu tenho que fazer. Eu quero continuar com essas desculpas acreditando que cansa fácil, que eu canso fácil, que eu canso fácil, que eu sinto falta de ar, que eu nunca tive fôlego. É uma escolha. Eu trabalho com fitness e emagrecimento desde 95. Imagina quantas pessoas que eu atendi que diziam que não tinham fôlego, que diziam que sentiam falta de ar, que diziam que cansavam fácil e tiveram uma melhora. Incrível, surpreendente. Olha só, a pessoa muitas vezes ouve tudo isso que a gente conversou aqui agora e ela se empolga. Nossa, eu não sabia que era assim, não sabia que dava para melhorar, agora você vai ver, agora eu vou começar. E aí, ela vai lá, veste o primeiro par de tênis que ela encontra lá no armário e sai por aí correndo, sem orientação, desgovernado. Eu estava dando uma palestra sobre corrida numa multinacional. Eles queriam implantar lá um grupo de corrida. Ok, e eu falei o seguinte, para implantar um grupo de corrida é necessário isso, e não vou ficar falando aqui porque nosso objetivo não é falar de corrida, Isso. E eles viram que eles não tinham estrutura naquele momento para fazer isso. Eles acabaram abortando, o projeto, abortando não, eles acabaram postergando o projeto, tanto é que eles me chamaram depois para a gente implementar esse projeto na empresa. E o presidente da empresa, quando eu acabei a palestra, ele veio me falar comigo. Cara, eu sou esse cara que você falou aí agora. Eu sou esse cara que calça o primeiro tênis que vem lá no guarda-roupa, põe no pé e sai correndo por aí. Falei, pois é. Primeiro, é o tênis adequado? Não é o assunto aqui agora, mas é o tênis adequado? Se não é, já está começando tudo complicado, porque vai
colocar em risco o pé, o tornozelo, o joelho, o quadril, a coluna, o impacto, né? Enfim. Então não é assim. Não é assim. Não é colocar o primeiro tênis e sair por aí. A empolgação é interessante porque ela tira a gente da zona de conforto, tira a gente da inércia. Mas, muitas vezes, sai fazendo ações desgovernadas, desorientadas, sem noção do que está fazendo. Então, eu devo ter a orientação. Eu devo ter um especialista para me acompanhar, para me direcionar, para mostrar o caminho adequado para mim. Se eu tiver um irmão gêmeo, não serve para ele, é algo personalizado. Mas esse especialista tem que ser, alguém, skin the game, campo de batalha, atendendo pessoas que já conseguiu essa resposta que eu quero para mim com outras pessoas. Essa é a pessoa que tem base no que está falando, que tem conhecimento. Essa é a pessoa que eu devo procurar para me orientar, para montar um treinamento para mim, para eu ter uma melhora da performance do coração. Fico imaginando aqui, no dia a dia, empresários, executivos, sob estresse do dia a dia, pressão, projeto, entrega, metas, o quanto o sistema cardiovascular tem que estar ali íntegro, tem que estar ali em alta performance para responder a tudo isso. Bacana, né? Então, eu tenho que plantar essa sementinha. Eu tenho que plantar essa sementinha para poder colher. Se eu plantar banana, eu vou colher banana. Se eu plantar maçã, eu vou colher maçã. Se eu plantar laranja, eu vou colher laranja. O que eu estou plantando hoje? Sedentarismo? Alimentação inadequada? Sono inadequado? Estresse? Cortisol bombando o tempo todo? Cortisol, ele é um hormônio importante, mas o tempo todo ele não é um problema. Então tá, Eduardo, qual que é a resposta que vai acontecer no meu sistema cardiovascular? Eu fiz um desenho bem tosco aqui, tá? Mas só para poder exemplificar, né? O nosso coração, ele é assim, Ele é dividido em 4 câmeras. 4 câmeras. As câmeras superiores e as câmeras inferiores. As câmeras superiores, elas são menores, elas são chamadas de átrios. E as câmeras inferiores são chamadas de ventrículos, elas são maiores. As câmeras da esquerda, elas são maiores. As câmeras da direita, elas são menores. As câmeras da direita, elas recebem sangue que vem do corpo e são mandadas para o pulmão. As câmeras da esquerda, elas recebem o sangue do pulmão e mandam para todo o corpo. Por isso que elas são maiores, porque elas têm que fazer mais força para enviar esse sangue todo para todas as células do nosso corpo. E aí o que acontece? Eu tenho 2 formas de estimular esse coração. Ele vai empurrar esse sangue contra uma pressão. Tem uma pressão de sangue lá e eu tenho que empurrar esse sangue que está aqui dentro da câmera para fora contra essa pressão de sangue que já tem ali. Essa é uma forma de estimular o coração. A outra forma de estimular o coração é o seguinte: vem muito sangue lá do corpo para o coração direito. E esse coração direito manda para o pulmão e o pulmão do pulmão vai para o coração esquerdo. Chega muito sangue ali. Então, eu tenho um volume de sangue muito grande para ser enviado para fora. Então, o coração, basicamente, ele trabalha em 2 sistemas. O sistema de volume e o sistema de pressão. Empurrar o sangue contra a pressão ou empurrar muito sangue para a corrente sanguínea. Quando eu trabalho muito sob pressão, o coração aumenta de tamanho, a parede do coração aumenta de tamanho, que a gente chama de hipertrofia, igual acontece aqui, igual acontece aqui, igual acontece em qualquer parte do nosso corpo. Só que essa hipertrofia, ela diminui, ela é um pouco para dentro, então ela diminui o tamanho da câmara do coração. Já quando eu tenho muito sangue para ser enviado para fora do coração, eu também causo hipertrofia, mas é uma hipertrofia que a gente chama de excêntrica, porque a câmara aumenta de tamanho, apesar da parede também aumentar de tamanho. Qual é o problema da hipertrofia concêntrica de ter menos espaço aqui dentro? Cabe menos sangue. Cada vez que eu jogar sangue, eu jogo menos sangue. Na outra é o contrário. A câmara aumenta, então cada vez cabe mais sangue, eu jogo mais sangue, eu ejeto mais sangue na corrente sanguínea. E aí está a resposta do coração, que é o seguinte: caber mais sangue, certo? Caber mais sangue
cada vez que eu eu ejeto mais sangue, então o meu coração fica mais eficiente. E ele ficando mais eficiente, ele bate menos vezes por minuto. Por quê? A gente tem uma quantidade de sangue que tem que circular, que é o débito, que chama débito cardíaco, que tem que circular no corpo por minuto. Se cada vez que eu contraio o coração, que eu ejeto sangue, eu jogo mais sangue, então eu preciso fazer isso menos vezes por minuto. Essa é a prova da eficiência cardíaca. Então, eu vou pegar e ver a frequência cardíaca está mais baixa, porque o coração é mais eficiente. Então, essa é uma resposta. A pessoa chegou, veio aqui, conheceu, tinha uma frequência cardíaca X. Hoje, a frequência cardíaca dessa pessoa é Y. Por quê? Teve uma resposta cardiovascular e a frequência cardíaca diminuiu, porque o coração melhorou a eficiência, cada vez ejetando mais sangue em cada vez que ele bate, em cada vez que ele contrai, em cada vez que ele ejeta sangue. Essa é uma resposta muito importante, tá? E se eu bato menos vezes por minuto, eu fadigo menos, canso menos. Aí a outra resposta é em relação à pressão arterial. Por quê? Eu estou jogando esse sangue lá na corrente sanguínea. O sangue está recebendo essa corrente, a corrente sanguínea está recebendo esse sangue. E aí os vasos eles vão ficando cada vez mais complacentes para receber esse sangue. Com isso, eu diminuo a pressão arterial. Porque uma das causas da pressão arterial elevada é o vaso menos complacente com o sangue que está lá dentro. Então a pressão fica muito grande. Se eu sou mais complacente, eu tenho menos pressão. Olha que importante isso. E aí, voltando lá ao que a gente estava falando antes, as atividades cíclicas, que repete o ciclo, natação, corrida, caminhada, bike, remo, transporte, promove um aumento da circulação sanguínea. Ou seja, vai chegando cada vez mais sangue no coração. Ele trabalha no sistema de volume, como eu falei anteriormente. Então ele tem que empurrar um volume de sangue muito grande. Ele aumenta a câmara, ele diminui a frequência cardíaca, ele melhora a complacência dos vasos lá. Percebe? Atividades cíclicas. Então, Eduardo, atividades como musculação, eu estou fazendo força, eu estou contraindo a musculatura, então aumenta a pressão arterial e aí eu tenho que empurrar o sangue contra a pressão. Isso. Então não pode fazer. Não falei isso. Só tem que entender que essa é uma atividade que aumenta a parede do coração, mas não aumenta a câmara tanto. Às vezes até aumenta um pouco, dependendo de como é feito, mas não é a prioridade. Às vezes diminui a câmara, dependendo de como que eu faço. Muita apneia, muita isometria, isso causa essa diminuição da câmara, esse aumento da parede do coração. Bom, entendido essas respostas cardiovasculares que são fundamentais, isso é o que faz eu ter a melhora da performance cardíaca. Então eu já entendi como é que eu já entendi como é que funciona, eu já entendi como é que tem que fazer para ter isso. Pronto? Agora é começar a fazer, procurar atividades cíclicas que eu gosto, que tem a ver comigo, que eu me interesso para ter essa resposta da melhora da performance do coração. E como é que eu faço então para ter essa melhora da performance cardiovascular, dessa performance do coração? Bom, já entendemos aqui como é que funciona, como é que é o funcionamento, como é que é a resposta. Dei um estímulo e tive uma resposta. Dei um estímulo no coração e tive uma resposta. Já sei qual é esse estímulo, Ou é uma atividade cíclica ou é uma atividade de força, de resistência, Ok. Agora, eu preciso ter um programa de treinamento. Como a gente faz aqui na VIP? Na VIP a gente não tem uma ficha de treino, Uma ficha única de treino aleatória, que vai mudando sem pé nem cabeça, sem ordem, sem sequência. Não, eu tenho um programa de treinamento planejado, com 6 meses, 8 meses, 1 ano de fichas encadeadas de forma lógica que vão levar a pessoa em direção ao objetivo dela, que vai garantir essa resposta, vai ter essa resposta cardíaca, cardiovascular,
Eu vou ter essa resposta. É a resposta desejada de melhorar a minha performance. Mas eu tenho que ter um programa, eu tenho que ter algo palpável, com começo, meio e fim. Eduardo, mas e aí, fim, acabou, não faço mais? Não. Quando está chegando no fim desse programa, a gente já começa um outro programa, a gente já planeja, elabora um outro programa para engatar um programa no outro e a pessoa tendo sequência. É isso que eu preciso. É isso. Então, nesse programa, não é um programa só para melhorar a performance do coração. É para melhorar a performance do coração, melhorar a força muscular, melhorar a resistência muscular, melhorar o alongamento, melhorar a postura, melhorar o equilíbrio, que poucas pessoas falam disso, mas é extremamente importante. Um dos maiores motivos de queda é a falta do equilíbrio. Então, tudo isso, né? Tudo isso tem que estar encaixado dentro desse programa para levar a pessoa na direção do objetivo dela e das necessidades dela. Necessidades que ela trouxe para mim, necessidades que eu vi no dia que eu avaliei essa pessoa. Tá, agora eu quero te fazer um convite. Vamos ver como é que está seu sistema cardiovascular? Como é que está o seu coração? Vamos ver junto isso? Então vamos fazer o seguinte. Eu vou colocar aqui, ó. Vou colocar aqui no celular para marcar o tempo, tá? E a gente vai marcar quantos batimentos tem no coração, tá bom? Vamos lá então. Você vai contar junto comigo, tá? Eu vou marcar aqui 1 minuto, vou falar 1, 2, 3 já valendo e a gente começa a marcar. Como é que eu faço? Eu vou usar esses 2 dedos aqui, bem nessa região aqui, ó, tá? Do punho, tá? A região do dedão aqui, ó, tá? Ó, região do dedão. Aqui, ó, eu sinto o pulso. E aí eu vou contar quantos batimentos tem, tá bom? Prepara, mão lá no lugar, valendo. Pronto. Quanto deu? Marquei 1 minuto. Quanto deu? O meu deu 73. Entre 60 batimentos a 100 batimentos, está considerado dentro do esperado. Acima de 100 batimentos é taquicardia. Né? Não é ataque cardíaco, é taquicardia. Cardíaco. Então o que acontece? O coração está batendo mais do que deveria. E menos de 60 a gente chama de bradicardia. Agora precisa entender por que tem a bradicardia. Pode ser uma bradicardia em resposta ao exercício, um coração muito eficiente, que precisa bater pouquíssimas vezes por minuto. Ou pode ser alguma patologia, que precisa ser investigada. Então, disso a gente já tira, né, uma noção de como é que eu estou. Como é que eu estou? Meu coração está batendo mais de 100 vezes por minuto. Opa! Sinal de alerta. Né? Pode ser um descondicionamento físico grande que eu preciso cuidar. E aí eu já começo a entender o que eu vou fazer, mediante tudo que a gente conversou aqui. Agora sim, falamos mais de 1 hora nós estamos falando aqui, né? Então mais de 1 hora falando aqui. Agora, mais de 1 hora. Mais de meia hora falando aqui. E não adianta, né? Beleza, aprendi, bacana, entendi um monte de coisa, um monte de informações importantes e fica por isso mesmo. Não, tem que colocar em prática, tem que começar a agir agora, já nesse minuto. Eduardo, mas eu estou assistindo isso aqui no trabalho. Então tá, quando sair do trabalho já vai fazer uma caminhada.
Eu estou assistindo isso aqui no final de semana. Ótimo, que bom que é final de semana. Tem cachorro? Pega o cachorro, vai fazer uma caminhada com o cachorro. Não tem cachorro? Faz caminhada sozinho, vai com a namorada, vai com o amigo, vai com o namorado, vai com o irmão, vai com o cachorro, com quem der para ir, ou vai sozinho. Põe um fone de ouvido, põe uma música bacana, põe um podcast para ouvir e vai sozinho. Começa já, agora, a cuidar da performance do seu coração. Vem comigo, fica a dica. Valeu!